Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Federal desarticula contrabando de medicamentos no Maranhão. Mulher encontrada morta na Areinha pode ter sofrido overdose. Enem 2025, data limite para pagamento de taxa de inscrição é nesta sexta. UFMA informa que segunda-feira não tem ponto facultativo. No esporte maranhense disputará 5 provas em competição paradesportiva de natação. Equipes maranhenses disputam amanhã a 10ª rodada do Brasileiro Série D. No comentário de Paulo Pellegrini, primeiro mês da gestão Samir Chaldi reverbera antigas reivindicações do futebol brasileiro. E tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, Mayra Nogueira, nesta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, hoje, portanto, Mayra, Dia Internacional da Pessoa com Surdo-Cegueira. Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Dia do Mestiço. Dia do Vôlei. Dia do Técnico em Nutrição e Dietética. Dia Nacional do Progresso. Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia do Artista Lírico. Dia do Quadrilheiro Junino. E aniversário de 144 anos da cidade maranhense de Arari, a 165 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106, 7 horas 14 minutos. E vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos às manchetes, Mayra Nogueira, e você confere com a gente. Olha, estamos em www.universidadefm.ufma.br, que é o nosso site. Estamos também no YouTube, Universidade FM 106, e no nosso aplicativo oficial. É só ir lá no nosso site ou então nas lojas direto, né? Ou Android ou iOS, e você pode baixar, fazer o download e acompanhar a gente por lá também. 7 horas e 15 minutos, a gente começa, portanto, com os destaques e a manchete principal, a manchete de O Imparcial. É fogo! Maranhão é o terceiro no ranking de queimadas. Nos últimos 40 anos, quase metade da área queimada no Brasil esteve concentrada em apenas 3 estados: Mato Grosso, Pará e Maranhão. Juntos, somam mais de 96 milhões de hectares atingidos pelo fogo pelo menos uma vez, o equivalente a 47% de toda a área queimada no país no período. Nesses estados, a área queimada acumulada em hectares entre 1985 e 2024 se deu nesse ranking. Mato Grosso, 44 milhões, é isso? Pará, 31 milhões e Maranhão, 20 milhões. É isso aí, de hectares, né? 7 horas 16 minutos. Destaque também aqui em O Imparcial. A Assembleia tem novo terceiro vice-presidente. Está meio embaçado aqui, está aqui, agora sim. Em sessão extraordinária convocada e comandada pela presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale do PSB, ontem, quinta-feira, dia 26, foi eleito com 31 votos e postado no cargo de terceiro vice-presidente da mesa diretora o deputado Catulé Júnior, do PP. Ele disputou o cargo com o deputado Fernando Braide. Para finalizar, governo Lula ainda avalia se vai ao Supremo sobre o aumento do IOF, né? Haddad afirmou que, na opinião dos juristas do governo, que tiveram
várias vitórias nos tribunais, é flagrantemente inconstitucional a derrubada do decreto presidencial. Isso aqui ainda vai reverberar bastante, viu? E vamos acompanhar. Mota e Alcolumbre unidos para sitiar Lula. Os desdobramentos da política, né? Desses últimos lances da política, justamente nesse veto, né? Veto aí ao aumento do IOF. São Luís recebe 7 obras da Bienal das Amazônias. Que maravilha, né? A capital maranhense é a segunda cidade a receber o programa de obras públicas da Bienal das Amazônias. Cada estado da Amazônia brasileira vai receber obras públicas de artistas locais que não estiveram na primeira edição da Bienal, mas que passam a integrar o programa devido à relevância do trabalho desenvolvido na cena artística local. E, finalmente, comida típica de onde? Sabores e saberes da culinária maranhense, com receitas passadas por gerações. A gastronomia maranhense abraça a história de povos indígenas, africanos e também europeus em um encontro de heranças culturais. Que delícia, Mayra Nogueira. Muita comida, né? Principalmente nesse período de São João. 7h18, agora o que tem de destaque em Jornal Pequeno? No Jornal Pequeno, o destaque: Maranhão tem crescimento recorde do setor industrial e da renda per capita, aponta IBGE. 2 pesquisas divulgadas recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram o crescimento da economia do Maranhão. O estado apresentou o recorde de expansão no setor industrial, o que impulsionou o número de pessoas empregadas, consequentemente, a renda per capita. A melhoria nesses índices é reflexo de diversas políticas de atração de novos investimentos do governo do Maranhão. Ainda, São Luís recebe 7 obras públicas da Bienal das Amazônias. São Luís é a segunda cidade a receber o programa de obras públicas da Bienal das Amazônias. Cada estado da Amazônia brasileira vai receber obras públicas de artistas locais que não estiveram na primeira edição da Bienal, mas que passam a integrar o programa devido à relevância do trabalho desenvolvido na cena artística local. A escolha dos artistas e suas respectivas obras ocorreu durante a leitura de portfólio, realizada no início da itinerância em São Luís, e começaram a ser entregues à população na terça-feira, dia 24. Congresso aumenta o número de deputados com voto de parlamentares maranhenses. Catulé Júnior é eleito para compor a mesa diretora da Assembleia do Maranhão. Polícia Federal apreende carga milionária de remédios importados ilegalmente no Maranhão. E ainda, Porto do Itaqui recebe prêmio internacional com o programa Jovem Tech. É isso aí, Mayra Nogueira. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, os destaques dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às primeiras informações do trânsito. A gente sempre traz por aqui o mapinha com o Waze, waze.com, fornecendo essas primeiras informações, ajudando a gente aqui a mantê-lo informado, você, o nosso ouvinte. Por aqui no Waze a gente já observa, né, o trânsito na Avenida dos Portugueses, sempre no sentido aqui do trecho UFMA, né, UFMA e Parque Botânico da Vale, bastante demandado nos 2 sentidos. Nas demais avenidas, as principais aqui, na Avenida São Marçal, o trânsito segue tranquilo neste momento. A Avenida dos Franceses está demandada, mas o trânsito está fluindo, assim como a Avenida do Jerônimo de Albuquerque, né? Jerônimo de Albuquerque, que segue fluindo também. De acordo aqui com o Waze, não tem nenhum trecho especificamente, né? A não ser, claro, aqui na entrada, né, da estrada de Ribamar, ali no antigo retorno da Forquilha, o cruzamento, né, da Forquilha, o trânsito segue um pouquinho demandado ali no acesso, né, justamente ao cruzamento no sentido centro, no sentido Pingão. 7h21, Borges já está na linha? Chegando Borges com mais informações do trânsito. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges.
Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a todos. Trazemos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, máxima atenção à altura do bairro Coafuma. Nesse trecho da via, se comparado aí os dois sentidos, neste momento o fluxo ele é maior para quem está se deslocando sentido centro. Já quem faz o movimento inverso, esse fluxo ele é menor. E temos também informações, Adalberto, Mayra, relacionadas à Avenida São Luís, Rei de França, à altura do bairro Turu. Neste momento, chove forte naquela região, mas apesar dessa chuva, o trânsito ele está fluindo nas duas pistas, nos dois sentidos da via, altura do bairro Turu, chuvas em pontos isolados da capital. A você ouvinte que passa por esses trechos, pista molhada, atenção precisa ser redobrada, prudência para que se evite aí acidentes. Por hora, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações. E a gente agradece, viu, Borges? Se você quiser participar também, ouvinte, é só mandar mensagem para o WhatsApp 992 17 26 47, 992 17 26 47. Participe. 7h22. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando aqui o noticiário, trazendo informações sobre a Polícia Federal, que desarticulou ontem um grupo, né, de contrabandistas de medicamentos aqui em nosso estado. Adalberto, é a operação no Penoguém da Polícia Federal, que desarticulou aí grupo que contrabandeava medicamentos aqui no Maranhão. Operação deflagrada nessa quinta-feira. O grupo criminoso ele era especializado no contrabando de medicamentos que vinham da Inglaterra e também de Dubai. Esses medicamentos eles eram comercializados de forma ilegal aqui no Brasil, contrariavam aí a resolução RDC número 81 da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e essa ação deflagrada no dia de ontem, cumpriu 6 medidas cautelares de busca e apreensão. Também foi efetuado bloqueio e sequestro de bens, isso no valor aproximado de 3 milhões de reais. Esses 6 mandados foram cumpridos em 2 cidades maranhenses, aqui na capital São Luís e também em Imperatriz, na região Tocantina. As investigações, elas indicaram que os envolvidos, eles atuavam na importação clandestina e também na distribuição ilegal de medicamentos, tudo sem registro e também sem controle sanitário, o que acabava aí expondo a saúde pública a risco. Também infringiam normas regulatórias nacionais. Dentre os medicamentos apreendidos durante a operação no Penoguém, deflagrada pela Polícia Federal no dia de ontem, estavam canetas de Monjaro. Essa substância química ela é originalmente destinada ao tratamento de diabetes tipo 2, mas vem sendo utilizada de forma indiscriminada para o uso da perda de peso. Isso de forma semelhante aí o que acontece com o Ozempic, que também tem essa mesma função. As investigações, elas apontaram que além daqui do Maranhão, a comercialização, ela também acontecia no Pará e no Piauí. Os investigados, eles podem responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa, também por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. As penas aí, se somadas, podem ser superiores aos 20 anos de prisão. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. E um fator de curiosidade sempre, né, nos títulos, os nomes das operações da Polícia Federal. Nesse caso, tendo a ver, claro, com as canetas, né? Por isso, o trocadilho. O termo em inglês, né, a expressão é no pain, no gain, né? Sem jogo, sem ganho. E eles substituíram o pain, o sofrimento, por pen, que é caneta em inglês, né? Aí fica sem caneta, sem ganho, né? Justamente fazendo esse trocadilho com essa febre, né, que se tornou justamente essas canetinhas aí para emagrecimento, remédio para diabetes, mas que provoca um emagrecimento e as pessoas aproveitam, né, para fazer de uma maneira mais rápida o emagrecimento. Lembrando que isso deve ter acompanhamento médico, claro, né? E, claro, as pessoas observando a grande movimentação comercial
por conta desses dispositivos, né, querem ganhar um dinheiro extra e, claro, vão fazer de tudo para ganhar esse dinheiro de uma maneira bem fácil, claro, ilegal. Sempre lembrando, né? Sempre lembrando, até porque a forma de aquisição desses medicamentos, como mostrou, como o Borges trouxe aí, é totalmente ilegal vindo de outros países, né? Enfim, inclusive legislação tentando corrigir esse tipo de coisa, e a ação da Polícia Federal é justamente um dos braços, né, para tentar conter esse tipo de comercialização e também danos à saúde, tá? Como já disse, é preciso um acompanhamento médico. 7h27, mudando de assunto, né? Vamos falar aqui exatamente de mais uma morte de uma mulher, ela que foi encontrada morta na Areinha e pode ter sofrido overdose. É isso, Borges? Mayra, essa mulher ela foi identificada apenas como Natiele, ela foi encontrada sem vida na noite da última quarta-feira. O corpo estava no bairro da Areinha, aqui em São Luís, estava nas proximidades do TRE Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral. Esse caso ele vem sendo tratado como possível morte aí por overdose, isso porque, de acordo com informações da Polícia Militar, a vítima ela era conhecida na região, tinha histórico de uso de entorpecentes. A perícia inicialmente não identificou marcas de violência aparente no corpo dessa mulher, o que reforça então aí a hipótese de morte por overdose relacionada ao uso de substâncias ilícitas. O corpo de Natiele, ele foi encaminhado ao IML, que é o Instituto Médico Legal, vai ser submetido a exames periciais. Esses exames devem confirmar a causa da morte e a Polícia Civil deve seguir aí acompanhando esse caso, intuito esclarecer se essa morte envolve outros fatores. Mayra, Adalberto. É isso aí. Acompanhando, portanto, tá, Borges? 7h28, mudando de assunto mais uma vez, agora para falar sobre o Enem 2025. Olha só, a data limite para pagamento de taxa de inscrição é nesta sexta-feira, esse período que já havia sido prorrogado, né? Exatamente, Adalberto, depois da ampliação desse prazo, esta sexta-feira, 27 de junho, é o último dia para que os candidatos possam efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio. É a partir desse pagamento que os participantes que não conseguiram a isenção possam, então, confirmar a inscrição. A gente lembra, essa ampliação do prazo, ela aconteceu por 2 vezes, a data limite seria até o dia 11 de junho, mas foi ampliada pelo Ministério da Educação para 18 de junho. Depois, o INEP, que é o responsável pelo Enem, prorrogou essa data para 27 de junho, justamente essa sexta-feira, a data de hoje, que é, portanto, então, o dia limite para que os candidatos possam, então, efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Essa taxa, que tem o valor de R$ 85,00, e o pagamento pode ser feito por meio de boleto, também cartão de crédito ou via Pix. Em relação ao cronograma, a aplicação das provas, elas vão ser aplicadas durante o mês de novembro, vai ser nos dias 9 e 16. No dia 9 vão ser as provas de linguagens, provas de língua portuguesa e inglês ou espanhol, cada uma delas com 45 questões. Nesse dia também vai ser aplicada a redação. Já no dia 16 vão ser as provas de matemática e de ciências da natureza, também cada uma delas com 45 questões. Portanto, então, esta sexta-feira, hoje, 27 de junho, data limite para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025. É a partir desse pagamento que fica confirmada a inscrição. Agora, Adalberto, 7h30, nesse momento, começa a chover aqui na região Itaquibacanga. Volto contigo com Mayra. Muito cuidado aí, você que está no trânsito, portanto, nessa área por aqui já começa a chover na área Itaquibacanga e outros pontos da cidade também. Mayra. Trazendo agora informações sobre a UFMA, que informa que segunda-feira não tem ponto facultativo. Mais detalhes aí para a gente, Borges.
Mayra, a determinação segue a portaria número 9.783, portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ela é de 27 de dezembro de 2024. Essa portaria estabelece os dias de feriados nacionais, também estabelece os pontos facultativos no ano de 2025, portanto, neste ano. Desta forma, então, não será ponto facultativo na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, na próxima segunda-feira, dia 30 de junho. Portanto, então, as atividades acadêmicas e administrativas vão funcionar normalmente em todos os campos da UFMA nesta segunda-feira, dia 30 de junho. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. É isso aí, não tem ponto facultativo, tá? Os boieiros aí fiquem ligados. 7h32. Mayra, já está acabando o mês, né? Já se encerrando aí o mês, mas ainda tem muita festa para acontecer. Os principais pontos aqui, inclusive aqui na Capela de São Pedro, né? Acontecendo grande movimentação, o pessoal amanhecendo, né? E também lá no João Paulo, Encontro de Bois de Matraca, enfim, muita diversão ainda, né? Mas ainda está longe de acabar. Ainda bem. 7h32, Mayra Nogueira, no segundo bloco, a gente confere aqui no Jornal Rádio Universidade, tem esporte, tá? Maranhense disputará 5 provas em competição paradesportiva de natação. E equipes maranhenses disputam amanhã a 10ª rodada do Brasileiro Série D. Olha, Paulo Pellegrini no comentário traz uma análise sobre o primeiro mês de gestão de Samir Chaldi na CBF, né? Isso reverberando antigas reivindicações do futebol brasileiro. Tem roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h33 agora. Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou apresentar minha pesquisa científica. Como é que eu devo abordá-la? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é pesquisa científica, né? Termos técnicos não são acessíveis à população. Então, a gente precisa pensar em formas didáticas de explicar esses termos. Precisa usá-los na entrevista? É necessário? Então, explique. Cada vez que você for usar, explique essas terminologias. Outra coisa que a gente tem que pensar que é importante é, se nós formos objetivos, né, e didáticos, a probabilidade daquela entrevista ela ir na íntegra para que a população conheça a sua pesquisa, ela é maior. Porque se você erra, ou se você explica, ou traz muitos detalhes, provavelmente ela vai ser cortada, que a gente vai ser editada. Então, dica de ouro, revise aquele conteúdo, torne aquele conteúdo mais acessível para você aproveitar aquela entrevista, aquele momento com mais qualidade. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste.
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Vale Mais Comunidade, em sintonia com as transformações. Olá, pessoal! Está começando mais um Vale Mais Comunidade, o programa com notícias da comunidade e para a comunidade. Hoje a gente destaca uma iniciativa que vem fazendo a diferença na comunidade de São Raimundo do Gapara, na zona rural de São Luís. Desde 2020, a Vale apoia o fortalecimento da geração de trabalho e renda na região, em parceria com o Instituto Eco Boa Hora. Famílias que já viviam da agricultura familiar receberam incentivos para ampliar sua produção com a implementação da suinocultura. Foram construídas 15 baias com 30 suínos para engorda e reprodução, garantindo uma produção mais organizada e sustentável. O projeto também inclui distribuição de ração e acompanhamento de veterinário, além de capacitações e assistência social para as famílias envolvidas. Mais de 200 pessoas foram beneficiadas com essas ações. Além disso, a comunidade recebeu uma sede mobiliada para a Associação de Moradores, um espaço que hoje recebe as capacitações, novos parceiros e projetos. São projetos como esse que mostram como ações podem transformar a vida não só de uma pessoa, mas de famílias. Até o próximo Vale Mais Comunidade. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em Psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 39 minutos, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos destacar rapidinho aqui, tá? Só atualizando os portais da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Confira com a gente no YouTube, também no site da 106 e no nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade. Aqui em O Imparcial, o site de O Imparcial, mercado de trabalho. IEL Maranhão oferece 77 vagas de estágio em diversas áreas. Oportunidades estão distribuídas aqui em São Luís, São José de Ribamar, Imperatriz, Açailândia e Balsas, com bolsas que variam de R$ 600 a R$ 1.151. Oportunidades, né? 7 horas 40 minutos, G1 Maranhão, destaque, Polícia Federal apreende canetas de Monjaro, vendidas ilegalmente no Maranhão. Informações que a gente teve no primeiro bloco. Em jornal pequeno, o destaque é: governo abre 15 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade EAD. Essa iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à formação continuada e à inserção no mercado de trabalho. 7 horas 40 minutos, Mara Nogueira trazendo Borges novamente. Agora ele vai falar sobre um evento que vai acontecer aqui na capital maranhense. SESI Maranhão apoiará projetos criativos voltados para desenvolvimento de soluções na saúde. Confira. Tens algo inovador que possa impactar de forma positiva na saúde e segurança do trabalhador industrial? Se sim, saiba que a sua proposta pode ser posta em prática. Quem te dá essa possibilidade é o SESI Maranhão.
Serviço Social da Indústria. Ele que está à frente dessa importante iniciativa por meio do Hackathon, primeiro hackathon do Hub de Inovação em Saúde do Serviço Social da Indústria, SESI Maranhão. Em sua primeira edição, o hackathon é uma maratona de criação com o intuito de gerar ideias inovadoras para desafios reais da indústria. A assessora técnica do SESI Maranhão, Adriana Sabatini, comenta. O Hackathon ele é uma maratona de criação voltada para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Estamos focando no ambiente da indústria, que é o nosso foco principal, dentro do processo de promoção da saúde ocupacional e da segurança no trabalho. E ele também tem o foco nesse processo, né, de colaboração, de aprendizagem, de troca de experiências entre as equipes e o Hub de Inovação em Saúde do SESI, entre os nossos parceiros. Vão ser 12 horas de maratona no dia do evento. Ao final, o SESI vai selecionar e apoiar o desenvolvimento dos 3 melhores projetos por 4 meses, de julho a dezembro deste ano. O Hackathon vai funcionar da seguinte forma. E as equipes que tiverem interesse em participar, os alunos que tiverem interesse em formar equipes, as equipes podem ser formadas de 3 a 4 participantes por equipe. Eles precisam acessar, né, o link que está disponível nas nossas redes sociais do SESI, para que possam acessar o link de inscrição. As vagas estão abertas até o dia 9 de julho, nós estamos com as inscrições abertas, e nós vamos fazer todo o processo, né, de apresentação dos temas pelas indústrias participantes, os módulos, né, que a gente vai estar trabalhando para que eles possam ir desenvolvendo as soluções, e ao final as equipes irão apresentar para uma banca de avaliação, e aí nós vamos escolher 3 equipes com as melhores soluções conforme os critérios de avaliação que estão presentes no regulamento. Reforçando, as inscrições para o primeiro Hackathon do Rugby de Inovação em Saúde do Serviço Social da Indústria, SESI Maranhão, segue até o dia 7 de julho. As inscrições do Hackathon são gratuitas e devem ser feitas de forma exclusiva pelo Simpla. O Hackathon acontece no dia 12 de julho, na sede da FIEMA, retorno da Coama, das 7h30 da manhã às 8 da noite. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 16 minutos para as 8, hoje sexta-feira, São Luís e o Maranhão terão sol com algumas nuvens e possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. As temperaturas da capital devem variar entre 25 e 31 graus, com a sensação de clima abafado e umidade relativa do ar elevada, podendo oscilar entre 66% e 96%. Os ventos sopram de leste a sudeste com intensidade moderada. O risco de chuva é baixo e a maior parte do dia será tempo firme, mas não se descarta a ocorrência de pancadas rápidas e isoladas. No interior, o cenário é semelhante, com máximas próximas de 31 graus e previsão de chuvas passageiras em algumas regiões. O índice UV permanece muito alto, exigindo atenção à exposição solar. É isso aí, portanto, chuva, né, também, agora aqui na área do centro, a área da Quibacanga, tá? Vamos agora, Mayra Nogueira, a tábua de maré, neste dia 27, portanto, a primeira pré-amar acontece logo mais, às 8h06 da manhã, com 5,8 metros. A segunda será às 8h40 da noite, com 5,6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu a 1h59 da madrugada, com 0,8 metro. A segunda será às 2h23 da tarde, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. Vamos às manchetes do país, começando com o Globo. Você confere com a gente no YouTube, no site ou então no aplicativo da 106. Em O Globo, a manchete hoje é: regulamentação digital. STF amplia responsabilização das redes pelo que publicam. Primeiras mudanças na legislação para as plataformas desde 2014 definem critérios a ser seguidos para a remoção de conteúdo ilegal. Isso aí. O que tem em o estado de São Paulo, Mayra?
Estado de São Paulo, como manchete de destaque, era digital. Big Techs responderão por postagem criminosa de usuário. Decide o STF. Punição se aplica se empresa não tirar conteúdo. Ministros pedem ao Congresso a regulação de redes. É isso aí. Para finalizar, Mayra Nogueira tem destaque de Folha de São Paulo, na verdade é manchete. Haddad diz que saída para IOF é ir ao STF, fazer cortes ou buscar nova receita. Ministro afirma que acreditava ter um acordo com o Congresso e se mostra surpreso com derrubada de decreto. É isso aí. 7h46 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte, Mayra Nogueira, nesta sexta-feira. Vamos começando, portanto, com o maranhense, que vai disputar 5 provas em competição paradesportiva de natação. O atleta é o Davi Hermes, da Viva Água. Ele vai competir pela 2ª Copa Brasil Paradesportiva de Natação, organizada pela Federação Maranhense de Desportos Aquáticos, que vai acontecer a partir de hoje, aqui em São Luís, tá? Ele conta com o apoio do governo do estado e da Potiguar por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e vai concorrer ao título nas provas dos 50 metros livres, 50 metros borboleta, 100 metros livre, 100 metros borboleta e 200 metros livre. O nadador maranhense conquistou em 2024 8 medalhas na competição nacional. Foram 2 ouros nos 50 e 100 metros borboleta. As provas da 2ª Copa Brasil Paradesportiva de Natação acontecem hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, no bairro do Calhau, em São Luís. Vamos acompanhar. Equipes maranhenses disputam amanhã a 10ª rodada do Brasileiro Série D. Falando de futebol agora, Tubarão, Bode Gregório e também o Cavalo de Aço vão disputar vários jogos, jogos válidos, melhor dizendo, por mais uma rodada da fase de grupos. E no grupo 2, a situação mais delicada das 3 equipes é a do Maranhão Atlético, em 7º lugar, com 9 pontos em jejum de vitórias nos últimos duelos. É isso aí, Mayra. Sampaio segue em 3º lugar com 13 pontos e busca uma vitória diante do MAC para ampliar a vantagem nessa competição. O clássico Samará acontece às 4h no Gigante da Vila Palmeira. Já o Cavalo de Aço, na vice-liderança com 15 pontos, vai receber o Tocantinópolis em 5º lugar com 11 pontos. O confronto acontece às 7h30 no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, distante 632 quilômetros de São Luís. É isso aí, Mayra. Lembrando que tem esporte, muito esporte, de segunda a sábado, tá? Ao meio-dia de segunda a sexta e no sábado às 11h, tudo isso no apito inicial. Ainda não acabou não, né? Ainda tem esporte, tem Paulo Pellegrini. Claro, tem Paulo Pellegrini trazendo informações do esporte. Paulo Pellegrini que comenta o primeiro mês de gestão, Samir Chaud, que reverberará antigas reivindicações do futebol brasileiro. Era um candidato desconhecido, de um estado com pouca expressão no futebol nacional. Mas não é que Samir Chaud tem deixado boa impressão neste primeiro mês de sua gestão como presidente da CBF? Basicamente, por ter trazido como pautas para a entidade temas que há muito tempo se discute no ambiente do futebol. O primeiro é o enxugamento de datas dos estaduais. A ideia é diminuir a quantidade geral de jogos dos grandes clubes, para que eles possam render mais em intensidade nas competições que disputam. Depois, o fair play financeiro, para interromper o derramamento de dinheiro daqueles que não faturam o suficiente para sustentar seus gastos. Além disso, Samir está colocando a CBF à disposição para que os clubes se organizem em ligas, como ocorre na maioria dos países de futebol de alto nível. Esta semana, ao ver o sucesso da tecnologia do impedimento semiautomático na Copa do Mundo de Clubes, o mandatário prometeu implantar também no Brasileirão a partir do ano que vem. Claro que são apenas promessas e o histórico da CBF não indica nada além disso, mas pelo menos dessa vez são assuntos pautados pela própria confederação, depois de décadas sugeridos por muita gente. Samir Chaud tem a oportunidade de fazer história simplesmente fazendo o óbvio. Vamos ver se terá o apoio dos clubes e das federações ou se vai sucumbir aos obstáculos que poderão surgir.
Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. E aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado! E começamos as estreias da semana com F1, o filme. Na trama, um piloto da Fórmula 1 sofre acidente na pista e quase deu um fim à promissora carreira 30 anos depois. O proprietário de uma equipe em dificuldades o convence a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Mara Nogueira também estreou Megan 2.0. 2 anos após a robô sair do controle da criadora, a tecnologia, né, foi roubada e usada para criar uma arma militar. Com o futuro da humanidade em jogo, a única opção é ressuscitar Megan e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, forte e ainda mais letal. Também está em cartaz nos cinemas da cidade. E finalizando, Adalberto, com a gravação do show Atis World Tour Towards the Light, Will to Power. O grupo sul-coreano toca vários sucessos, né? Como Wonderland, também Crazy for Me, Say My Name. É isso aí. Agora é pegar a pipoca e boa sessão. Vamos para sexta-feira, né? Sextou, começando com a Arraial do Empreendedor 2025 da Fé Comércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, com apoio do SESC, por meio do projeto Balaio de Sotaques. Essa programação conta com quadrilha Rosas Juninas, show de Beto Pereira e Boi de Morros. Tudo isso começa às 7h na Central Comercial Fé Comércio, ali na Avenida dos Holandeses, Quintas do Calhau. Mara Nogueira, continuando, tem show Raquel. A cantora apresenta show acústico com Alain Dominique no violão, isso para emocionar e encantar os ouvintes. É a partir de 8h30 lá no Miolo Bar, Avenida Litorânea, Calhau. E finalizando, um espetáculo entre os palcos e os folguedos da Escola de Dança Criarte, unindo o balé com dança, arte, cultura e folclore maranhense. A partir das 7h30 no Teatro João do Vale, Rua da Estrela, Centro. Vamos agora para as dicas de sábado, começando com o Festival Ilha em Encanto. Encanto, é isso? Festival Ilha Encanto. Isso com apresentações dos alunos do Ilha Sound, organizado pela professora de canto Giovana Reis. Nesta edição, os alunos vão performar apresentações musicais. Esse festival começa às 6h no Teatro Napoleão Everton, que fica lá no Jardim Renascença. E continuando com o After Love, uma festa que promove muita música eletrônica e animação com Beat Lamps, Ângelo Blemes e Ethan. É a partir das 11h no Second Floor, Avenida dos Holandeses, no Calhau. Ingressos na... E finalizando as dicas desse sabadão, Mara Nogueira com By Night, Festa de São Pedro. Olha, uma noite de imersão nas festas juninas, quando todos os grupos de Bumba Meu Boi reverenciam o santo na Capela de São Pedro. Esse evento começa às 6h30 na Casa das Minas, logo ali perto, né? Na Rua São Pantaleão, Centro. Domingo também tem muitas dicas de diversão, muita gente se divertindo aí no domingo, começando aí com o Arraial da Vila Palmeira, que promete muita diversão com boi de sonhos, boi de axixá, banda mix em Brasil, tambor de crioula, brilho da união e muito mais. Começa a partir das 6h no Parque Folclórico da Vila Palmeira. É isso aí, tradicional Vila Palmeira. E continuando, Mayra, nesse domingo tem São João de São Luís, olha só, muita música, dança também, né? Com a quadrilha Mocinha do Sertão. Tem também Bumba Meu Boi de Morros, tem Nando Cordel, olha só, Fagner e também Mari Fernandes. Isso tudo a partir de 6h na Praça Maria Aragão, aqui na Beira-Mar, no centro. E para finalizar, o Arraial do Ipem, na programação recheada com o tambor de crioula Alto de São Benedito, tem Boizinho Encantado, tem também Cacuriá Balaio das Rosas, Bumba Meu Boi de Guimarães e muito mais. A partir das 5h30 na Avenida A187, no Jardim Renascença. E olha, agora tem destaque cultural. O que vem de destaque cultural, Mara Nogueira? Vamos saber agora. Maiara Cordeiro diz pra gente. Destaque cultural. The Rock Pub realiza tributo a Raul Seixas neste sábado. Celebrando 80 anos de Raul Seixas,
um dos maiores nomes da música brasileira, o The Rock Pub Vinhais recebe o show Toca Raul. A Rock Produções e o The Rock Pub apresentam um show interpretado por Lima Júnior e uma banda de grandes músicos, que prometem levar muita música boa e homenagear o grande artista que é considerado o rei do rock nacional. Lima Júnior fala sobre a apresentação. Saudações, ouvintes da Rádio Universidade FM. Meu nome é Lima Júnior e nesse sábado, no The Rock Pub do Vinhais, toca Raul, tributo a Raul Seixas, comigo, Lima Júnior, e os músicos Gus no baixo, Eduardo Pinheiro na guitarra e Marcelo na bateria. Um tributo a Raulzito no dia que ele completaria 80 anos, se estivesse vivo. Nossa celebração será linda. O show de abertura será com a banda Legião Urbana Cover, a melhor do Brasil. E depois desse showzão, eu subo ao palco para realizar o tributo Raul. O The Rock Pub abre às 20 horas. Mais informações no Instagram, @TheRockPub_. Reservas e informações no WhatsApp 98-597-3068. The Rock Pub Vinhais. Vamos lá, galera. A gente se encontra lá. O show de abertura é da banda Legião Urbana Cover, apresentando os maiores sucessos da trupe liderada por Renato Russo. Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Tem também meia entrada solidária com entrega de 1 kg de alimento não perecível. No repertório, grandes sucessos de Raul, como Tente Outra Vez, Metamorfose Ambulante, Maluco Beleza e muito mais. O The Rock Pub abre às 8 da noite, a festa começa às 9h30. O The Rock Pub Vinhais fica na rua 55, Viva Vinhais, próximo ao Bar do Léo. Imperdível! É isso aí, Mara Nogueira. Olha, tem mensagem aqui, né? Aproveitando esses embalos, muita festa, começo de férias também, né? Sandra Mara de Jesus, ela tá aqui no YouTube e ela lembrou a gente, olha, vocês esqueceram de falar que hoje tem show de Geraldo Azevedo no Arraial da Maria Aragão. Muito obrigado pela lembrança, viu, Sandra? Olha, é muita diversão. Sandra está sempre atenta. Sim, sempre atenta, né? E ajudando a gente também a informar. Muito obrigado, viu, Sandra? Olha, gente, muita diversão, tá? Final de semana recheado aí, com muitas opções de Arraial, São João, está chegando aí ao seu ponto máximo e também já para finalizar, pelo menos neste mês, né? Mas continua a festa, como eu já disse, tá? Maria Nogueira, vamos aproveitar, tá? Jornal Rádio Universidade volta agora na segunda-feira, tá? Tem muita programação por aqui, muita música, muita informação também. Maria Nogueira, por exemplo, assume agora o Sessão das 8 e tem muito forró. Hoje é dia de forró, né? Tá no clima do São João, não é isso, Maria? Sessão das 8 em clima de forró, em clima junino. É isso aí. Agradecendo não só a Sandra Mara, também aqui o Ronaldo Teixeira, a Sofia Maria Helena, a Adriana, todos curtindo aqui, acompanhando o Jornal Rádio Universidade e curtindo, claro, a programação da Rádio Universidade FM. Pessoal, um ótimo fim de semana, aproveitem, a gente volta na segunda com mais informações. Até lá. Vai aqui o meu abraço a Sandra Mara e todos os ouvintes. A gente se encontra. Até lá. Já estou de volta aqui, hein? Trazendo Sessão das 8. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para